Vamos lá. A gente vai fazer uma viagem hoje para entender uma coisa fascinante. Como é que as ideias, sabe, aquelas coisas que parecem só existir na nossa cabeça, acabam construindo o mundo real em que a gente vive? E para começar, olha essa pergunta. Parece até o início de uma piada, né? Platão, um porco e um e-mail. Mas, por mais estranho que pareça, a resposta para isso conecta tudo. A Grécia Antiga, uma das fábulas mais famosas do mundo e o momento exato em que o Brasil começou a ser desenhado. É isso. No fundo, todos eles fazem parte da mesma grande história. A história de como as ideias funcionam como se fossem a planta baixa de uma construção. Elas são os projetos que a gente usa para erguer e, às vezes, para demolir sociedades inteiras. Então, para entender isso, vamos voltar lá atrás para os primeiros grandes projetos, as plantas originais que tentaram imaginar como seria uma sociedade perfeita. E um dos primeiros grandes arquitetos foi Platão. Para ele, a sociedade ideal seria como uma máquina funcionando em perfeita harmonia. E o que faria essa máquina girar sem problemas? A justiça. A ideia era que cada pessoa, cada grupo, soubesse exatamente qual era a sua função e a cumprisse, como engrenagens de um relógio, cada um no seu lugar fazendo todo funcionar. Mas o legal é ver que essa busca por um manual da vida boa não aconteceu só na Grécia. Olha que interessante. Para os socráticos, a virtude era basicamente conhecimento. Se a pessoa sabe o que é certo, ela vai fazer o certo. A maldade seria uma espécie de ignorância. Já para os neoconfucionistas lá na China, o ponto de partida era outro. Todo ser humano já nasce bom. O mal acontece quando a gente se desequilibra, se afasta dessa natureza boa. São dois caminhos bem diferentes para tentar chegar no mesmo lugar. Já no pensamento oriental, como no budismo, o projeto não era construir a cidade perfeita, mas sim um estado de espírito perfeito. O nirvana não é um lugar para onde se vai depois da morte. É uma conquista interna. É a paz que se alcança quando a gente consegue finalmente apagar o fogo dos desejos que nos mantém presos ao sofrimento. É um projeto de dentro para fora. Ok, a gente viu os planos, as ideias no papel. Mas o que acontece quando um desses projetos, um plano de mundo europeu, dá de cara com uma realidade que ele nunca imaginou que existia? Bom, é aí que a teoria acaba. E essa colisão foi, olha, muito rápida. Essa linha do tempo mostra bem o ritmo da coisa. Em 1500, o primeiro contato. Poucas décadas depois, já chegam os jesuítas com a missão de converter, e logo em seguida, a Inquisição, para impor a ordem religiosa à força. Em um piscar de olhos, o que era um projeto de império lá de Portugal virou uma realidade avassaladora aqui. E o primeiro relatório sobre o Brasil, a Carta de Caminha, pintou este quadro. Ele descreveu os povos nativos como se fossem uma página em branco, puros, inocentes, prontinhos para receberem a tinta da fé e da coroa portuguesa. Na cabeça dele, a conversão seria a coisa mais natural do mundo. Só que essa visão de página em branco durou muito pouco. A realidade que se seguiu foi bem mais brutal. O plano de salvação se transformou num manual de acusações. Costumes locais, outras crenças, tudo virou crime aos olhos da Inquisição. Onde Caminha tinha visto pureza, o Santo Ofício via heresia, blasfêmia, pecado. E essa imagem aqui resume perfeitamente essa mudança de mentalidade. De um lado, a visão otimista de Caminha, de uma conversão fácil. Do outro, décadas depois, a conclusão do padre Anchieta muito mais dura. Para este gênero de gente, não há melhor pregação do que espada e vara de ferro. Ou seja, a persuasão deu lugar à força bruta. O projeto mudou. O resultado dessa colisão de mundos, desse projeto imposto, foi o nascimento de uma nação já dividida, construída em cima de contradições violentas e muito, muito profundas. E talvez a maior e mais brutal dessas contradições esteja nesse número aí, quase 5 milhões de africanos trazidos à força. A escravidão não foi um detalhe ou um acidente de percurso no projeto colonial brasileiro. Não, ela foi o alicerce, a viga principal que sustentou toda a estrutura econômica e social do país por mais de 3 séculos. Aí o tempo passa, o império acaba, vem a república e o poder, em vez de ser distribuído, ele só mudou de mãos, saiu do controle do imperador lá no Rio de Janeiro e se espalhou pelo interior, caindo no colo dos grandes fazendeiros, os coronéis. O poder virou uma coisa privada, local, controlada no voto de cabresto. E essa estrutura era tão forte que, como mostra essa citação,
Até mesmo novas ideias que chegavam de fora, como o protestantismo, batiam num muro. A cultura brasileira, moldada por séculos de um catolicismo de Estado, simplesmente resistia a novos modos de pensar que falavam de democracia e individualismo. A base era sólida demais. Agora, vamos dar um salto e olhar para os grandes sistemas operacionais que rodam o mundo hoje. As ideias econômicas que definem as regras do jogo para todos nós. E, basicamente, a gente tem dois grandes projetos competindo. De um lado, a visão de Adam Smith, que diz que a economia é uma espiral virtuosa. A divisão do trabalho gera mais riqueza, que expande os mercados e, no fim, todo mundo sai ganhando. Do outro lado, Karl Marx, que enxergava a história não como uma espiral, mas como uma luta constante entre a classe que possui os meios de produção e a que só tem sua força de trabalho. Um projeto baseado na cooperação, outro no conflito. E se tem uma história que mostra como até os melhores projetos podem dar errado, é A Revolução dos Bichos. É um resumo perfeito. Os animais se rebelam por igualdade, criam novas regras lindas onde todos os bichos são iguais. Mas aí, os porcos tomam o poder e aos poucos vão mudando as regras para se beneficiarem. No fim, a regra vira: todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. A tirania simplesmente voltou com uma nova cara. É um alerta poderoso sobre o poder. Certo. E toda essa bagagem, todos esses projetos, conflitos e contradições, como é que a gente vive com essa herança hoje no nosso dia a dia? Bom, os números não mentem. O legado daquele projeto colonial escravista é visível hoje. Quando a gente vê que a maioria dos trabalhadores de aplicativos no Brasil é negra, isso não é uma coincidência. É o reflexo de um racismo estrutural, um plano não escrito, mas que continua a desenhar o mapa das oportunidades no país. E esse racismo não aparece só nos grandes números, não. Ele está no cotidiano, naquelas pequenas coisas. Um comentário, uma brincadeira, um olhar. São as chamadas microagressões. Pequenos atos, muitas vezes até sem a intenção de ofender, mas que reforçam preconceitos e mantêm viva uma atmosfera de discriminação. E no meio de tanta tecnologia e ciência, a gente poderia pensar que aqueles projetos mais antigos, as religiões, perderiam espaço. Mas, como diz a citação, a modernidade não acabou com a nossa necessidade de encontrar um sentido para a vida. Talvez ela tenha até aumentado essa necessidade. A gente continua buscando um significado maior para as coisas. E a prova de que essa busca por sentido continua forte e se adaptando é o que a gente viu na pandemia. As religiões, até as mais tradicionais, tiveram que correr para o mundo digital. A fé saiu do templo e foi para a tela do celular. Rituais milenares foram transmitidos ao vivo, mostrando uma capacidade de adaptação impressionante. E tudo isso nos traz até o agora, ao presente. A gente é herdeiro de todos esses planos, de todas essas construções e de todas essas ruínas. Então a pergunta que fica é: e daqui para frente? Que projetos a gente vai usar para construir o futuro? E, talvez o mais importante de tudo, quem é que vai ter a chance de segurar a caneta e ajudar a desenhar esses novos planos?